Meus queridos, o Evangelho Eterno. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. O Evangelho de Deus, ele não é uma coisa nova, ele não é uma mensagem que foi criada hoje, mas é uma mensagem que foi dada aos seres humanos antes da fundação do mundo. Portanto, eu e você devemos receber como nova essa mensagem. Essa mensagem ela se renova a cada dia, a cada momento. No passado e mesmo hoje, nós temos muitas culturas que são politeístas, pessoas que acreditam, grupos que acreditam em vários deuses. E nesse contexto, sempre no passado, Deus chamava o seu povo a atenção para adorar ao único Deus, aquele que fez os céus e a terra, aquele que nos criou, aquele que nos mantém, aquele que nos salva. Eu gostaria de chamar hoje você para que nós possamos conhecer esse Deus, conhecer esse Evangelho, conhecer as boas novas da salvação, aquilo que vai nos garantir na volta de Jesus, na grande colheita que vai ocorrer, nós participarmos daquela colheita que redundará na nossa salvação e não naquela colheita que traduzirá na questão da perdição. Que nós possamos guardar o que nós temos, a salvação em Cristo Jesus, para que nós não venhamos perder a coroa da salvação. Convido a você neste momento, mais uma vez, a participarmos da lição e juntamente com o nosso querido pastor Santos, estudar a lição número 3, o Evangelho Eterno. Vem comigo e que Deus continue te abençoando sempre. Um feliz sábado, meu querido amigo, minha querida amiga. Mais uma vez estamos juntos para mais uma recapitulação da lição. Nunca se esqueça, seca-se a erva, cai a sua flor, a palavra do nosso Deus permanece para sempre. No Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Meus queridos, estudar a Bíblia é uma bênção. O imperador Dom Pedro II dizia, a Bíblia, quanto mais eu a leio, mais eu a amo. E a Bíblia tem nos ensinado coisas grandiosas, coisas relevantes. E esse trimestre nós estamos nos debruçando a estudarmos o Evangelho Eterno, estudarmos as 3 mensagens angélicas. E é exatamente o título da lição desta semana. E nós, mais uma vez, nós temos o prazer de termos a participação do pastor Santos, ali da linda, bonita cidade de Mossoró. Uma terra quente, mas de um povo do coração aquecido também, um povo que ama, que gosta do Evangelho Eterno. E, pastor Santos, seja bem-vindo, feliz sábado, está tudo bem, está tudo tranquilo, né? Está tudo na paz de Deus. Como é que está o distrito, está bem? Feliz sábado, doutor Matusalém, feliz sábado aos irmãos, amigos que acompanham este canal, é um privilégio poder estar com vocês novamente. Com a graça de Deus, estamos todos bem, aqui no distrito da Coab, em Mossoró, né? Estamos felizes de podermos aqui estar já no 3º ano, começando o 3º ano à frente desse distrito aqui, com as 7 igrejas, não são as 7 igrejas do Apocalipse, mas são igrejas tão queridas quanto, né, as igrejas que nós pastoreamos aqui. Maravilha, né? Maravilha. Então, o distrito é perfeito, né, pastor? 7 igrejas, né? Entendeu? Que é uma coisa boa, né? Então, um abraço aí para a Irmandade, né? Dessa terra bonita e maravilhosa. Uma das cidades mais aconchegantes do Brasil é a cidade Amém. De Mossoró. Né? Pastor, o estudo de hoje, o Evangelho Eterno. Né? Em Apocalipse, capítulo 14, verso 6, diz, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho Eterno para pregar aos que habitam na terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Pastor, quais os temas que são abordados nesta lição, não é? A partir desse verso que nos chama a atenção à pregação do Evangelho Eterno. Doutor Matusalém, essa lição é uma lição que ela nos conclama a nos levantarmos e a irmos pregar o Evangelho. Deus está nos chamando. Né? Na semana passada, nós vimos aqui sobre os 2 grupos, né, das colheitas, e uma das receitas para nós fazermos parte do grupo dos grãos dourados, daqueles que estarão, né, salvos em Cristo Jesus, é estarmos empenhados na pregação do Evangelho. Então, essa proclamação do Evangelho
ela acontecerá de modo sobrenatural com Deus, mas usando também os seus filhos. E nós somos privilegiados, porque estamos fazendo parte da última igreja do Apocalipse, a igreja de Laodiceia, e temos o privilégio de fazer parte da pregação final do Evangelho a todos aqueles que precisam, né? A lição, ela diz aqui, né, logo na introdução, né, na parte de sábado à tarde, né, do dia 8 de abril, aqui nos diz que os judeus eles tinham o costume de poder cantar ali em Deuteronômio 6, verso 4, chamado Shema, né? Escute, Israel, o Senhor é o nosso único Senhor, é o único Senhor, devido ao politeísmo que havia em todos aqueles povos ao redor, né? Mas o nosso Shema, né, aquilo que nós deveríamos cantar dia e noite, é a pregação das 3 mensagens angélicas. Amém, louvado seja Deus, né? Em um contexto politeísta, né, Deus nos chama, né, a adorar o único Deus, né? O único Deus, a pregar esse evangelho que traz a reflexão do único Deus. O primeiro tópico da lição, pastor, é um livro de esperança e de graça. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo de 1 a 3, diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do anjo, notificou ao seu servo, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Em Apocalipse, capítulo 14, verso 6, que é o texto áureo da lição, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Porque essas passagens, pastor Santos, não falam apenas sobre destruição, mas também sobre o evangelho eterno. Qual o significado dessas palavras de reafirmarem e confirmarem, né, o evangelho eterno? Muitas vezes, doutor Matusalém, as pessoas pegam as passagens do Apocalipse, né, e começam a ter medo. Eu me lembro que, geralmente, quem não conhece a fundo o livro do Apocalipse, algumas pessoas falam para mim e dizem assim, olha, é um livro que me dá muito medo, é um livro que é muito triste. Essas duas expressões eu já ouvi de pessoas que não conhecem a fundo o Apocalipse. Aí é um livro triste, aí é um livro que traz medo. Mas ele não é um livro triste e também não é um livro que traz medo, ao contrário. Você vê que essas passagens específicas aqui de Apocalipse 1, 1 a 3, né, que é aqui a introdução do Apocalipse, que fala que é uma revelação de Deus, que Deus deu, né, aqui é uma revelação de Jesus que Deus lhe deu, né, para comunicar o anjo, para comunicar o João, para comunicar a igreja, né, e aqui depois ainda diz assim para nós, felizes os que ouvem e que guardam o que tem aqui nesse livro, ou seja, é um livro que é para nos trazer felicidade, e afinal, ele nos revela quais são os caminhos para nós chegarmos ao reino do céu, e nos revela os últimos acontecimentos, bem como também a história, né, que se desmembrou aí pelos séculos dos séculos, né? Então, ele é um livro que traz, na verdade, esperança. E Apocalipse 1, a 3 e 14, verso 6, nos fala aqui sobre o centro do evangelho eterno, que é a salvação e o perdão em Jesus. E é isso que nós temos que pensar a tempo e fora de tempo. Amém, louvado seja Deus, né, pastor? Bom, na segunda-feira ele traz mais uma vez a reflexão sobre o evangelho eterno, e coloca alguns textos que são importantes, né, para nós entendermos esse contexto. Por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de 1 a 4. Né? Depois ele coloca também Romanos, capítulo 3, versículo 24 e 26, que diz o seguinte, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, com propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que ele mesmo seja justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. E Romanos, capítulo 5, versos 6 e 8 diz, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo.
pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Pastor, como esses textos que apresentam, contextualizado com Apocalipse, capítulo 14, verso 6, apresentando o Evangelho eterno, é apresentado que grande esperança é oferecida a todos nós, né? Quando a gente conecta Apocalipse 14, verso 6, apresentando o Evangelho eterno, com esse texto de Romanos, né, onde Paulo ele traz a reflexão da salvação em Cristo Jesus. Aqui nós podemos, nesses textos, fazer a leitura que pelo Evangelho nós somos salvos. E Cristo morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou, mas essa morte de Jesus, ela representa para nós a justificação e a redenção. E nós temos uma esperança de vida eterna, e só podemos ter essa esperança de vida eterna porque ele pagou o preço e morreu por nós na cruz. Na semana passada nós terminamos a Semana Santa, e na Semana Santa falamos da vida de Jesus, e estudamos ali mais precisamente naquela noite de quinta, sobre a questão da cruz e as dores da cruz, e nós vimos tudo que ele passou ali para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Então, esses textos preciosos aqui de 1 Coríntios 15, 1 a 4, Romanos 3, 24 a 26, Romanos 5, 6 a 8 e Apocalipse 14, verso 6, nos traz a esperança de um dia termos a vida eterna, mas só temos essa esperança de vida eterna, de que esse mundo aqui não é o fim e que tem algo a mais nos esperando a partir da ressurreição, porque um dia Cristo morreu e ressuscitou, e porque ele morreu e ressuscitou, mesmo que nós venhamos a morrer aqui, se nós morrermos aqui, mas com Cristo, também poderemos ressuscitar como ele ressuscitou um dia. Louvado seja Deus, não é, pastor? Graças a Deus que Jesus morreu na cruz do Calvário, né? E esse contexto, o mês de abril, né, nos traz a reflexão, mesmo não sendo realmente a data que Jesus morreu, né? Mas é importante para todos nós sabermos que não é o ovo da Páscoa, não é o coelho, né? É importante dizer, né? O ovo da Páscoa ele se parte no meio, mas Jesus se entregou por inteiro para morrer por nós na cruz do Calvário. E sem isso nós não teríamos esperança nenhuma. Não é a inteligência artificial, né, que vai nos dar a certeza da vida eterna. Por mais importante que seja a ciência, por tudo que ela nos traz de bom, mas isso não é suficiente para dar a vida eterna. E na terça-feira traz como título uma história de graça. E Apocalipse 13, versículo 8, diz o seguinte: e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes não estão ou não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 até o 20, diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus, conhecido como efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. E aí, pastor, o que esses versos nos ensinam sobre o plano da salvação? Eles nos ensinam que o plano da salvação, ele já tinha sido feito, já tinha sido elaborado antes mesmo da terra existir. Antes mesmo de Deus criar Adão e Eva, Deus já tinha um plano emergencial, um plano de salvação para que pudesse, né, remir a toda a humanidade, a todos que aceitassem o sacrifício. Então, esse plano, ele dizia que só algo poderia remir a toda a humanidade, e seria o próprio sangue de Cristo, né? Um plano que ele foi concebido antes mesmo de Deus criar Adão e Eva, de fazer a criação, já tinha em pauta ali um plano: olha, nós vamos criar, porque Deus é amor, Deus é liberdade, e Deus não pode criar robôs, né? Senão isso iria contra a justiça. Mas aí nós vemos o amor de Deus, o tamanho do amor de Deus. Ele sabia que, algumas pessoas questionam assim, doutor Matos, mas se Deus sabia que Adão e Eva iriam cair,
ou se Deus sabia que Lúcifer iria cair, por que Deus criou Lúcifer, por que Deus criou Adão e Eva, né? Deus, a sua justiça, ele demanda isso, né? Demanda que haja liberdade para todos os seres do universo. E dessa forma, né, ao mesmo tempo que Deus sabia, Deus não precisaria ter criado Lúcifer, Deus não precisaria ter criado Adão e Eva, e se ele não tivesse criado, ele não precisaria ter enviado seu filho para morrer por nós. Mas aí você vê o tamanho da justiça. Quem foi que sofreu mais com tudo isso ao redor da história? Quem foi que pagou o maior preço em toda essa história da redenção? Sem dúvidas foi o próprio Deus, o próprio Filho, né, que estavam ali, porque Deus o Pai estava com o Filho também. Então, tudo já havia sido elaborado, né, antes da criação do universo, de que somente o sangue do Filho iria remir a toda a humanidade, a todos que aceitassem. Bom, pastor, a gente tem estudado, né, tem dado uma ênfase grande ao Evangelho Eterno, Apocalipse 14:6, Mateus 28, capítulo 28, versículo 19 e 20, diz: Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como esse texto, esses versículos de Mateus 28, que foram proclamados por Jesus antes da sua ascensão ao céu, eles estão conectados com a mensagem do primeiro anjo do Evangelho Eterno. Deus, ele nos comissiona, né? As últimas palavras de Jesus aqui foi: ide, pregai, ensinai e batizai. Na verdade, ele fala até batizar antes de ensinar. E isso é uma coisa que a Igreja de Deus, ela nunca pode se esquecer, que nós temos como finalidade levar pessoas aos pés de Jesus. É para isso que a igreja existe, né? Nós não fomos chamados a sermos batizados na igreja e guardar para nós aquilo que Deus nos deu, né? Deus nos chamou a espalharmos a mensagem, né? Você vê, por exemplo, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, é a primeira carta que Paulo escreveu, na verdade, né, de todas as suas cartas. E logo no primeiro capítulo ali, ele descreve o que aconteceu com a igreja na Tessalônica, que a mensagem se espalhou a um tal ponto, antes de Paulo chegar lá, que nem tinha mais necessidade dele acrescentar coisa nenhuma, né? E depois ele diz qual era a mensagem: se arrependam dos pecados, Jesus morreu por você e ele está voltando. E é isso que nós temos que fazer: incendiar o mundo, pregar o evangelho, porque a seara é grande, diz o próprio Jesus, mas poucos são os ceifeiros. E se os ceifeiros hoje, que conhecem a palavra de Deus, que conhecem a mensagem de salvação, se recusam a pregar, quem é que vai pregar? Deus vai ter que fazer as pedras falarem, ou refazer a jumenta de Balaão para ela falar também, já que muitos não querem pregar o evangelho. Então, pastor, o dever é do homem, né? Deus não transferiu a anjos, não transferiu a ninguém. O dever de pregar o evangelho é um dever nosso, do ser humano, né? E, pastor, o último tópico da lição, né, um movimento missionário ele faz aqui. Aí ele conecta Apocalipse 14:6, Apocalipse 14, verso 6, que fala do Evangelho Eterno. Atos capítulo 1, versículo 8 diz: mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E Mateus 24, verso 14 diz: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Que movimento é esse, pastor? Qual o significado desse movimento? Qual o nosso dever, qual a nossa responsabilidade? E quando é que Jesus vai voltar? A nossa responsabilidade é grande, né? Porque o campo é um mundo. Minha avó sempre dizia isso, até quando eu estava ali para me formar em teologia, né? Eu, para quem não me conhece, sou natural das Minas Gerais, né? Um estado onde mana queijo e mel. Louvado seja Deus, isso aqui é bênção, né? Queijo e mel, né? Então, assim, e a gente ficava todo teologando, né? Na época de estudante, fica pensando, para onde Deus vai me mandar? Onde é que Deus quer que eu trabalhe? E minha avó sempre, naquela época,
ela escrevia por cartas, não tinha um WhatsApp, ela escrevia cartas mesmo em papel, tem essas cartas guardadas aqui, e uma frase que ela sempre dizia para mim: o campo é o mundo, ou seja, não é só as Minas Gerais, não é só o Espírito Santo onde ela morava, não era São Paulo onde eu estudava, mas é o mundo. E a gente não deve descansar, né, enquanto a gente não tiver a consciência de que tem pessoas morrendo sem conhecer a Deus. Então, esse é o chamado que Deus está nos fazendo, né, que nós devemos pregar o Evangelho a todas as pessoas que precisam e que necessitam. Ah, mas eu não tenho condição de ir lá para São Paulo, de ir para o Rio de Janeiro, de ir para o Japão, de ir para a África, de ir para o Oriente Médio, né, para a janela 1040. Então, para onde eu vou? Talvez no seu bairro, talvez na sua família. Alguns dizem assim: ah, mas santo de casa não faz milagre. Às vezes faz. Eu me lembro de uma irmã em Santa Cruz, né, cidade querida ali, onde o pastor Laésio Mariano reside e é pastor hoje. Eu fui pastor ali daquela cidade alguns anos atrás, e eu me lembro de um caso de uma senhora que ela resolveu dar estudo bíblico para sua filha. A filha chegou para ela aos 22 anos de idade, disse assim: mamãe, me dê o estudo bíblico. E ela deu o estudo, fez as 18 lições, e eu tive a alegria de poder batizá-la. E aí eu perguntei: mas do nada você pediu um estudo bíblico para sua mãe? Do nada eu pedi um estudo bíblico para ela, e a mãe deu o estudo, né? E a mãe já era da igreja há mais de 10, 15 anos, né? E aí eu encontrei com essa jovem num Campuri, ela disse: pastor, eu estou aqui, né, hoje líder do Clube de Desbravadores, porque minha mãe me deu o estudo bíblico, o Senhor me batizou. Então, queridos, né, essas frases: ah, santo de casa não faz milagre, o próprio Jesus disse, né, um profeta não é bem reconhecido em sua própria terra, mas hoje, né, sempre haverá lugar de pregação, né? Deus, ele vai nos surpreender, tem sempre um momento para cada coisa nessa vida, há um tempo para tudo nessa vida, mas quem sabe hoje não chegou já o tempo de nós pregarmos até mesmo aquelas pessoas que nós achávamos que não teria feito, porque se uma mãe pode dar um estudo bíblico para uma filha, e a filha, aos 22 anos, ser batizada, né, nós também, hoje, somos chamados a pregar o Evangelho a todos aqueles que aceitam, né, mas às vezes a gente nem sabe se a pessoa vai querer ou não. Algum tempo atrás a gente fez uma campanha aqui na Missão Nordeste de distribuir os livros, e a gente oferecia estudos bíblicos. E nós levantamos aí, muitas vezes, mais de 30, acho que a gente chegou a fazer isso aí na minha época, em São José da Mata. Levantamos também estudos bíblicos aí em Currais Novos, aqui em Mossoró, e muitos estudos foram levantados. O problema é que, às vezes, faltavam ali ceifeiros, né? A seara é grande, mas poucos são ceifeiros, né? Às vezes estão faltando ceifeiros. Então, ainda não está no momento do apelo da lição, doutor Matusalém, mas eu faço já um apelo aqui. Não, pode continuar, pastor, pode fazer o fechamento aí, dizer para o nosso público ouvinte, né, qual o ministério, né, sobre o seu ministério, sobre a pregação do Evangelho. Qual o fato que mais impactou até hoje ao senhor pregar esse Evangelho eterno, aquele que trouxe no seu coração, realmente, depois disso, foi um divisor de águas no seu ministério, né, como pregador do Evangelho? Sem dúvida, foi a questão de ver pessoas se decidindo, tomando a decisão ao lado de Cristo. Isso ainda lá no longínquo, já no ano de 2007, né, há 16 anos, mais ou menos nesse mês aí, o mês de abril, estava acontecendo o evangelismo, lá na cidade de Paulínia, São Paulo, e o pastor Elias estava fazendo uma semana de evangelismo, acho que era um evangelismo de 3 semanas, na verdade, e algumas noites eu não ia para a escola, assistir às aulas da faculdade de Direito, e ia assistir ali aquilo acontecendo, e ele pregando, e eu vindo as pessoas indo à frente, eu comecei a sentir o chamado de Deus ali para ser pastor. E o apelo que eu ia fazer é justamente isso, queridos. Talvez Deus possa estar chamando você até para ser um pastor, você que está assistindo, mas se não for para ser um pastor, quem sabe não para poder trabalhar para Deus de alguma outra forma. Você pode ter o seu trabalho, né? Mas nunca esqueça que você também é um ceifeiro. Deus está te chamando para poder proclamar, porque a seara é grande. Pode ser uma seara dentro da sua família, dentro do seu ciclo de amizades, dentro do seu bairro,
ou até mesmo em outra cidade ou outro país. Mas lembre-se que todo cristão já nasce no reino de Deus sendo um missionário. E é para isso que Deus me chamou, é para isso que Deus te chamou. Seja um missionário, porque Deus vai nos cobrar, né? Isso um dia, né? Lá no céu, a serva de Deus, a escritora americana Ellen White, ela diz que só não haverão coroas sem estrelas no céu, e cada estrela representa uma vida que nós levamos aos pés de Jesus. Ok, pastor, muito obrigado, né, pela belíssima reflexão, pelo belíssimo estudo. Eu pediria agora se eu fizesse a oração final. Vamos orar. Querido Papai do céu, nós louvamos o teu nome, Senhor, desde hoje e eternidade. Obrigado, Senhor, pelo estudo da lição. Obrigado porque o Senhor nos mostra o caminho para a proclamação do Evangelho. A seara é grandiosa, Senhor, ela é imensa. Milhões de pessoas morrem todos os dias sem ouvir falar de Ti. Mas tem pessoas ao nosso redor, Senhor, que estão clamando pelo estudo da palavra. Nos ajude a estudarmos a palavra com essas pessoas, para que elas possam encontrar o caminho para o reino dos céus. Eu te peço isso, Senhor, no nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, pastor Santos, por mais uma vez participar. E você que está em casa, faça com que o evangelho, as boas novas da salvação, chegue na casa e na vida das pessoas, da sua família, do seu vizinho, do seu amigo de trabalho, de quem você estuda, se não através de uma entrega de um livro, de um panfleto, de um estudo bíblico, mas você tem as redes sociais, que você pode aproveitar para proclamar esse evangelho eterno. E que Deus continue te abençoando sempre. Vem comigo, compartilhe nosso canal, dê um like, se inscreva no nosso canal e que Deus continue te abençoando sempre.